se ele voltasse hoje? Essa pergunta parece dramática, mas é absolutamente necessária. A gente vive como se tivesse tempo de sobra, como se Jesus fosse voltar só quando o mundo todo estivesse pronto. Mas será que é isso mesmo que a Bíblia diz? Muita gente repete: Jesus só volta quando todos ouvirem falar dele. E geralmente citam Mateus 24:14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Só que aqui vai o choque de realidade. A palavra usada no original, no grego, para nações, é etnos. Não significa cada pessoa viva no planeta, mas sim grupos étnicos, culturais, povos. E isso muda tudo. Porque se o evangelho precisa ser anunciado como testemunho entre os povos, isso não quer dizer que alguém precisa subir num helicóptero e gritar Jesus para cada indivíduo da Terra. Significa que nós, cada um de nós, somos responsáveis por ser esse testemunho onde fomos plantados. Pensa comigo. Se todos os cristãos receberam a ordem de ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, então cada um tem uma parte nesse mundo. A minha cultura, a minha vizinhança, o meu ambiente de trabalho, a minha rede. Esse é o meu campo. Deus não nos deu uma missão impossível. Ele nos deu uma missão pessoal. O texto fala de culturas porque a transformação do reino acontece por dentro. De povo em povo, de grupo em grupo, de testemunha em testemunha. E se a volta de Jesus dependesse disso, sinceramente, ela nunca aconteceria. Porque nasce gente todo dia, toda hora. É um ciclo sem fim. Então vamos direto ao ponto. Jesus não está esperando que cada ser humano ouça falar dele para voltar. O Pai já estabeleceu o tempo. Foi o que ele disse em Atos 1:7. Não cabe a vocês saber os tempos ou as estações que o Pai determinou pelo seu próprio poder. E ainda tem gente preocupada com as crianças. Mas e os bebês, como vão saber de Jesus? A própria Bíblia responde. Em Deuteronômio 1:39, Deus fala das crianças que ainda não têm conhecimento do bem e do mal. E em Mateus 19:14, Jesus diz: Deixem vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. As crianças não são obstáculo. Elas estão cobertas. Então por que ele ainda não voltou? Porque ele é paciente. Porque ele quer que mais pessoas se arrependam. É o que diz 2 Pedro 3:9. O Senhor não retarda a sua promessa como alguns pensam, mas é paciente com vocês, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Só que aí vem o próximo versículo, 2 Pedro 3:10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão. Ou seja, vai ser de repente, sem contagem regressiva, sem aviso. E se ele voltasse hoje? Você estaria pronto? Ou estaria esperando mais um sinal, mais uma campanha, mais um culto com música emocionante? Essa pergunta precisa te sacudir. Porque a volta dele não é um evento distante no tempo. É uma realidade iminente. E não vai acontecer quando o mundo estiver preparado. Vai acontecer quando o Pai decidir. Então a gente não vive tentando prever. A gente vive pronto, vigilante, fiel, testemunhando. Porque o fim não é o fim para quem já vive com ele. É só o começo.